Cultivo Online, capítulo 852. Apenas um selador de demônios comum. Capítulo 852. Apenas um selador de demônios comum. Comparado ao seu tamanho no reino místico, o corpo da serpente de Lan Yingying agora dobrou de tamanho, então ela tinha cerca de 100 metros de comprimento e seu corpo era 2 vezes mais grosso. Todas as bestas divinas crescem tanto assim? Yuan perguntou a Feng Yuxiang enquanto sua atenção permanecia fixada em Lan Yingying. Sim, a maioria das bestas divinas tem estruturas muito grandes. Se eu puder me transformar em minha forma de fênix, poderia facilmente cobrir uma cidade inteira com apenas uma de minhas asas. Uma cidade inteira? Isso é algo que eu realmente quero ver. Depois de se transformar em sua forma de serpente, Lan Yingying começou a atacar o demônio agressivamente. Fogo sagrado. Lan Yingying de repente soltou fogo pela boca, cobrindo uma grande área. Merda. O demônio não estava preparado para o ataque de Lan Yingying e mal evitou seu fogo sagrado. No entanto, Lan Yingying ainda não havia terminado e ela imediatamente voou para o demônio depois. Quando ela estava perto o suficiente, Lan Yingying abriu a boca antes de fechar a boca no demônio. Assim que pegou o demônio com a boca, Lan Yingying liberou outro sopro de fogo sagrado, incinerando o demônio até que ele fosse reduzido a nada além de seu núcleo demoníaco. Depois de matar o segundo demônio com aparentemente menos esforço do que o primeiro, Lan Yingying voltou para o lado de Yuan. Estou sem palavras, Yingying. Você realmente ficou muito mais forte. Acho que você pode até lidar com o resto desses demônios sozinho, se desejar. Yuan disse a ela. Você me elogia, Yuan. Não sou nada comparado a você. Lan Yingying sorriu. Bem, você quer lutar contra os outros demônios também? Ele perguntou um momento depois. Lan Yingying virou-se para olhar para os 6 demônios restantes antes de balançar a cabeça. Infelizmente, não acho que posso lutar contra um rei espiritual ainda. Os demônios que Lan Yingying lutou eram ambos lordes espirituais. Mas o resto desses demônios eram todos reis espirituais. A diferença entre o Lorde Espiritual e o Rei Espiritual é muito vasta. Mesmo que seja apenas um único nível do Lorde Espiritual de pico ao Rei Espiritual de primeiro nível. Tudo bem, não vou forçar você a lutar contra eles se não quiser, Yuan disse. E ele se virou para olhar para Feng Yuxiang. E você, Feng Feng? Quer tentar lutar contra um? Um sorriso agridoce apareceu no rosto de Feng Yuxiang enquanto ela falava. Por mais que eu queira impressionar o jovem mestre, conheço minhas próprias capacidades. Posso ter um cultivador superior ao Ying, mas não tenho meios para derrotar demônios em meu nível. Eles apenas regenerarão qualquer dano que eu causar a eles. E embora eu tenha técnicas que podem destruí-los completamente, não tenho o cultivo para usá-los. Eu vejo. Mesmo sendo ambos bestas divinas, sinto muito por ser inútil. Ela suspirou. Não pense assim. Você não tem culpa aqui e definitivamente não é inútil. Todos nós temos algo que podemos e não podemos fazer. Yuan balançou a cabeça. De qualquer forma, já que é esse o caso, acho que devo terminar isso. Yuan se aproximou dos 6 demônios. Vamos mudar um pouco as coisas. Em vez de lutar contra meus amigos, vocês vão brincar comigo agora, e para tornar as coisas justas, vou lutar contra vocês 6 de uma vez. Ele disse aos demônios, deixando-os pasmos. Essa humilhação, com certeza vou fazer você se arrepender. O demônio rei dos espíritos cerrou os dentes de raiva, pois nunca havia sido tratado como um brinquedo antes. E sem qualquer hesitação, Yuan entrou na zona de selamento do demônio para ficar com o resto dos demônios. Esse seu bastardo arrogante, morra por mim. Os demônios não perderam tempo em atacá-lo no momento em que ele entrou na zona de selamento demoníaco. Ah! Depois de evitar seus ataques, Yuan contra-atacou com o Imperial Overlord, cortando um dos demônios ao meio. E assim como aquele demônio esperava se regenerar de sua ferida aparentemente superficial, percebeu que a outra metade de seu corpo havia se transformado em pedra. Cuidado com a espada dele. Não deixe que ela atinja você. O demônio usou o pouco tempo que lhe restava para avisar os outros antes de se transformar completamente em pedra. No entanto, mesmo que soubessem que a espada de Yuan poderia selá-los, havia muito pouco que pudessem fazer a respeito. Devido à sua área fechada, simplesmente não havia nenhum lugar para onde pudessem correr. Além disso, eles tinham que se preocupar constantemente com as espadas douradas acima deles, já que Yuan poderia usá-las para atacar a qualquer momento. Muitos minutos depois. Esse cara está brincando com a gente. Quem é esse humano? Os demônios choraram interiormente quando finalmente perceberam que Yuan estava pegando leve com eles. O que há de errado? Por que você está parando? Você não quer provar minha carne? Beber meu sangue? Yuan provocou calmamente os demônios enquanto estava cercado por eles. Se você quer tanto morrer, deixe-me ajudá-lo. O pico do demônio rei espiritual de repente explodiu com energia caótica. No entanto, antes que pudesse realmente fazer qualquer coisa, as 2 espadas douradas que estavam em espera de repente começaram a se mover novamente. Ah! O demônio rugiu quando as espadas douradas empalaram seu corpo. Esta é a nossa chance. Não precisamos mais nos preocupar com as espadas douradas. Os outros demônios perceberam essa chance e atacaram Yuan simultaneamente. De repente, os outros 4 demônios começaram a gritar de dor também.
Vê, você pode invocar mais de 3 dessas coisas? Os demônios ficaram chocados ao ver mais espadas douradas aparecerem, pois pensaram que ele estava limitado a apenas 3. 3. Yuan ergueu as sobrancelhas. Não sei como você chegou a essa conclusão, mas ele apontou para cima deles. Os demônios subconscientemente levantaram suas cabeças para olhar e, para seu choque absoluto, centenas de espadas douradas que não estavam lá há pouco estão agora lá. Você, quem é você? O pico do demônio rei dos espíritos gritou de repente em voz alta. Sou apenas um selador de demônios comum que encontrou este lugar por puro acaso. Yuan respondeu. Ele então removeu sua máscara para mostrar seu rosto aos demônios. 5 a 5 você. Os rostos dos demônios imediatamente perderam todas as cores quando viram o rosto de Yuan. Não importa quantos milhões de anos tenham passado, eles nunca poderiam esquecer o seu pior pesadelo. D. Divino Paragon,